Imagine uma regra que resistiu a todos os mundiais durante 56 anos, intocada, inflexível, aparentemente inquebrável. Agora imagine essa regra a desfazer-se em menos de uma semana, logo depois de o presidente dos IUA pegar no telefone e ligar ao homem mais poderoso do futebol mundial. Isto não é uma hipótese. Foi exatamente o que acabou de acontecer no Mundial de 2026, e uma história de futebol transformou-se quase de um dia para o outro numa história política. Durante mais de 5 décadas, a regra era simples e absoluta. Um vermelho direto num jogo do Mundial significava automaticamente um jogo de suspensão, sem recurso, sem exceções, sem margem de manobra. Não importava se tratava da maior estrela do planeta, ou de um suplente que ninguém fora da sua terra natal alguma vez tinha ouvido mencionar. 12 jogadores já tinham sido expulsos anteriormente neste torneio. E os 12 cumpriram as respectivas suspensões sem protestos nem polêmicas. Era simplesmente assim que o futebol funcionava. Depois apareceu Folarin Balogun. O avançado americano, emprestado pelo Mônaco e antigo produto da academia do Arsenal, tinha sido a grande revelação da campanha do país co-organizador no Mundial. Abriu o marcador na vitória por 2-0 sobre a Bósnia-Herzegovina, somando participação direta em golo em todos os jogos que disputara no torneio. Depois, a meio da segunda parte desse mesmo encontro, entrou numa disputa com o defesa bósnio Tarik Muharemovic e passou a bota pela parte de trás da perna do adversário. A revisão vídeo confirmou aquilo que os árbitros receavam. Era jogo brusco grave e o vermelho saiu. Foi uma decisão dura? Quase de certeza que sim. O selecionador Maurício Pochettino disse mais tarde que perto de 99% das pessoas do futebol consideravam a decisão injusta e muitos observadores neutros concordaram que a punição não correspondia à intenção do lance. Mas vermelhos duros acontecem constantemente no futebol profissional e a resposta foi sempre a mesma. Cumpre-se o castigo. A suspensão de Balogun, ao abrigo das regras disciplinares do torneio, era automática. Ficou afastado dos oitavos de final contra a Bélgica. E todos os meios que cobriam a prova trataram isso como facto consumado. Depois, segundo relatos do The Guardian, do The New York Times, da Político e da CBS, algo extraordinário começou a acontecer dentro da Casa Branca. Andrew Giuliani, que dirige a força-tarefa da administração para o Mundial, sinalizou quase de imediato o vermelho a Trump. O secretário do Comércio, Howard Lutnick, foi envolvido. Os responsáveis da Federação Americana começaram a fazer telefonemas. E segundo o The Guardian e o The New York Times, o próprio presidente fez uma chamada na noite de quarta-feira diretamente para Gianni Infantino, pedindo-lhe que revisse a suspensão. Os relatos descrevem vários contactos feitos por Trump à FIFA nessa semana, com Infantino alegadamente a ouvir sem prometer nada em concreto, mas a aceitar que a comissão voltasse a analisar o caso. 3 dias depois, no domingo, a comissão anunciou a sua decisão. A suspensão de um jogo aplicada a Balogun ficaria suspensa durante um ano inteiro. Ele estava livre para jogar contra a Bélgica. O Trump publicou quase de imediato uma mensagem na sua plataforma social, agradecendo à FIFA por aquilo a que chamou a reversão de uma grande injustiça. Aqui está a parte que deve surpreender verdadeiramente qualquer pessoa que acompanhe este desporto. A FIFA não se limitou a anular o vermelho nem a conceder um recurso normal, porque nem sequer existia um processo de recurso para este tipo de situação. Em vez disso, a comissão recorreu ao artigo 27 do seu Código Disciplinar, uma disposição ampla e raramente discutida que permite aos órgãos judiciais da FIFA suspender a execução total ou parcial de uma sanção. Ao abrigo desta regra, o jogador sancionado fica em regime de prova durante um período entre 1 e 4 anos. O vermelho permanece definitivamente no cadastro disciplinar de Balogun e se ele cometer uma infração semelhante durante a sua janela probatória de 1 ano, o castigo original volta imediatamente a ter efeito, somando-se a qualquer nova punição. Segundo a própria história da FIFA, o artigo 27, anteriormente numerado como artigo 26 antes da revisão de 2019, nunca tinha sido aplicado a uma expulsão num mundial masculino. Nunca, em todo o período desde que os cartões amarelos e vermelhos foram introduzidos no torneio, em 1970. Investigadores que passaram a pente fino a história dos mundiais encontraram apenas um caso vagamente comparável. A lenda brasileira Garrincha, em 1962, numa época em que ainda não havia regra de suspensão automática e as sanções eram tomadas caso a caso por uma comissão.
Mesmo essa decisão, há mais de 6 décadas, esteve envolta em acusações de interferência política, uma expressão que continua a perseguir a FIFA independentemente da era. Quando jornalistas da BBC pressionaram a FIFA por uma explicação detalhada sobre por que razão este jogador, neste momento específico, justificava uma regra nunca antes usada na história do torneio, a resposta foi essencialmente nada. Nenhuma fundamentação jurídica publicada, nenhuma explicação detalhada, o que é invulgar para uma entidade que normalmente documenta as sanções. Os responsáveis apontaram os repórteres para uma decisão anterior envolvendo Cristiano Ronaldo, mas essa comparação cai por terra quando analisada de perto, porque o vermelho de Ronaldo aconteceu na qualificação para o Mundial, não no torneio propriamente dito. E mesmo nesse caso, a FIFA deu algum tipo de explicação. No caso de Balogun, houve sobretudo silêncio, e o silêncio tende a alimentar especulação em vez de encerrar a questão. É enormemente importante perceber por que razão a FIFA e a Casa Branca se importaram tanto com um avançado de 25 anos. Balogun não é uma peça secundária neste plantel. Por qualquer estatística mensurável, é o motor do ataque dos anfitriões. A entrada para o jogo contra a Bélgica era o melhor marcador da equipa, com 3 golos, e tinha participação direta em golo em todos os jogos que disputara no Mundial. Rápido, agressivo, confortável a jogar no limite da última linha defensiva e a punir qualquer hesitação, é precisamente o tipo de avançado que decide jogos renhidos a eliminar num único momento de qualidade. O contexto também conta. Esta seleção americana, sob o comando de Pochettino, tem jogado talvez o melhor futebol da sua passagem pelo cargo, à procura da primeira presença nos quartos de final de um Mundial desde 2002. Poucos meses antes, num jogo particular de preparação, a Bélgica tinha goleado os anfitriões por 5-2, expondo fragilidades defensivas graves. Desde então, tudo mudou e uma parte enorme dessa reviravolta está diretamente ligada à finalização e à movimentação de Balogun na frente. Retire-se Balogun do 11 e retira-se a lâmina mais afiada de todo um sistema ofensivo. Há também uma camada emocional que fez esta polêmica chegar aos adeptos americanos de forma diferente de uma típica disputa de regras. Muitos sentiram que Balogun, na prática, já tinha pago 2 vezes pelo seu carrinho. Primeiro, ao obrigar a própria equipa a jogar mais de meia hora com menos um frente à Bósnia e depois ao enfrentar uma suspensão para o maior jogo do torneio até então. Relatos vindos do balneário descreveram Balogun a lidar com toda a situação com uma serenidade invulgar, recusando atacar publicamente, falando antes sobre dar um bom exemplo aos jovens adeptos que assistiam e chamando surreal a toda a experiência. Essa reacção contida valeu-lhe simpatia muito para lá do público habitual do futebol americano, o que só intensificou a reacção quando a suspensão foi levantada. Mas a simpatia por um jogador não é o mesmo que um processo legítimo, e é aqui que a história deixa de ser uma nota de rodapé para se transformar numa verdadeira crise institucional para a FIFA. A Bélgica reagiu com fúria. Num comunicado oficial, disse estar, nas suas próprias palavras, estupefacta, e apontou diretamente para os regulamentos que a FIFA acabara de contornar, incluindo uma circular alegadamente enviada a todas as federações participantes em maio, na qual se afirmava explicitamente que estas suspensões automáticas não podiam ser evitadas. A federação disse que a FIFA tinha, na prática, usado o seu próprio código disciplinar para se sobrepor ao regulamento publicado do torneio e confirmou que estava a estudar todas as opções disponíveis, incluindo queixas formais. O selecionador da Bélgica, Rudi Garcia, também não se conteve, brincando de forma amarga que, no Mundial, o 5 de julho aparentemente se tinha transformado no Dia das Mentiras e insistindo que a sua federação não estava apenas a proteger os interesses da sua equipa, mas, nas suas palavras, a defender o próprio desporto. A reação dos comentadores televisivos foi igualmente dura. Na BBC, Wayne Rooney, que dificilmente é conhecido por comentários suaves sobre lances físicos, classificou a decisão como uma vergonha e disse que Gianni Infantino devia sentir-se envergonhado. O antigo defesa inglês Micah Richards afirmou que a suspensão de 1 ano com pena suspensa ridicularizava toda a estrutura disciplinar do torneio. Na ITV, Gary Neville resumiu o ambiente em 2 palavras diretas: isto cheira mal.
Talvez a voz mais incisiva tenha vindo do selecionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, que acabara de ver o seu próprio defesa, Jarell Quansah, ser expulso num jogo separado contra o México, uma suspensão que deixará Quansah fora do quarto de final da Inglaterra. A pergunta de Tuchel é a que a FIFA ainda não respondeu. Se um telefonema pode apagar o castigo de Balogun, por que não o de Quansah? Por que não o de qualquer jogador suspenso num jogo decisivo com tudo em jogo? O duplo critério torna-se ainda mais evidente quando se compara o caso de Balogun com outros deste mesmo torneio. O médio qatari, Assim Madibo, recebeu 5 jogos de suspensão no Mundial por uma entrada que partiu a perna ao médio canadiano Ismael Kone. Apesar de existir um argumento real de que a lesão resultou de um acidente improvável e não de intenção imprudente. 5 jogos, sem redução, sem telefonemas em seu nome. Entretanto, a CNN e outros meios assinalaram que Lionel Messi pareceu escapar a uma entrada amplamente semelhante no jogo de abertura da Argentina sem sequer receber cartão. O padrão que emerge não é sobre consistência na forma como os lances são avaliados. Parece cada vez mais um padrão sobre quem se é e, mais especificamente, sobre quem está disposto a ligar diretamente para a sede da FIFA em nosso nome. Para sermos justos, existe uma versão legítima do argumento americano e ela merece reconhecimento em vez de rejeição sumária. O vermelho provavelmente foi demasiado severo para o que aconteceu em campo. Obrigar uma equipe a jogar mais de meia hora com -1 num jogo decisivo do Mundial já funciona, por si só, como uma punição séria. E há um argumento razoável de que o futebol internacional precisa de um processo de recurso transparente e publicado para exatamente este tipo de expulsões fronteiriças e azaradas. Pochettino tem insistido repetidamente que a sua equipa não é a vilã desta história, e na questão concreta de saber se Balogun merecia perder tanto por uma entrada desajeitada e a alta velocidade, ele tem um ponto defensável. Se a FIFA tivesse um mecanismo de revisão claro, coerente e publicamente disponível que qualquer federação pudesse invocar nas mesmas condições, e se a suspensão de Balogun tivesse sido levantada através desse processo transparente, estaríamos perante uma conversa totalmente diferente, provavelmente uma pequena nota de rodapé e não um escândalo em grande escala. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, há uma cláusula vaga enterrada no Código Disciplinar, uma comissão à porta fechada que não explica o seu raciocínio e um conjunto documentado de telefonemas com origem no gabinete governamental mais poderoso do planeta. Os próprios estatutos da FIFA proíbem explicitamente a interferência política nas decisões do futebol. Ainda assim, a Comissão de Ética da FIFA já analisava questões sobre a relação invulgarmente próxima entre Infantino e o Trump, incluindo o momento amplamente divulgado em que a FIFA atribuiu a Trump um prêmio da paz no início do seu mandato. Os dois homens cultivaram uma amizade de vários anos, com Infantino a tornar-se presença frequente em eventos na Casa Branca. Está previsto que apareçam juntos para apresentar em conjunto o troféu do Mundial no dia 19 de julho, uma imagem que será agora vista através de uma lente completamente diferente, tendo em conta tudo o que aconteceu nos dias anteriores. Nada disto precisa necessariamente de uma grande teoria da conspiração para ser preocupante. Quando o atacante mais produtivo do país anfitrião beneficia de uma disposição disciplinar nunca antes usada, poucos dias depois de um presidente americano ter pressionado pessoalmente o chefe do futebol mundial e a organização depois se recusa a explicar o seu raciocínio. O cepticismo não exige paranoia. Exige apenas atenção. O dano duradouro pode ter menos a ver com uma suspensão levantada e mais com aquilo que isto sinaliza daqui para a frente. Mesmo que se venha a concluir que os telefonemas não mudaram absolutamente nada e que a comissão teria chegado exatamente à mesma conclusão por conta própria, a aparência por si só corrói a credibilidade do desporto. A partir de agora, todos os vermelhos polêmicos no resto do torneio trazem uma pergunta implícita. Esta suspensão teria resistido se a pessoa certa tivesse feito uma chamada? Uma campanha profunda dos EUA nas fases a eliminar passa agora a carregar uma nota de rodapé de que nunca deveria ter precisado, independentemente do que a equipa faça em campo. O precedente vai muito além de um único jogo em Seattle. Se uma regra fundamental, intocada durante 56 anos, pode dobrar-se perante a intervenção de um governo, o que impede realisticamente o próximo chefe de Estado de tentar a mesma manobra exata num torneio futuro organizado, ainda que parcialmente no seu território.
A FIFA tinha passado grande parte deste Mundial a beneficiar de uma cobertura invulgarmente positiva, elogiada pela logística fluida e pelas fortes assistências nas cidades anfitriãs dos EUA, do México e do Canadá. Num fim de semana, por causa de uma sanção envolvendo um jogador, a organização trocou uma parte significativa desse capital de simpatia por algo que, para uma larga fatia do mundo do futebol, parece um favor político. Os regulamentos tecnicamente não mudaram no domingo passado. Simplesmente deixaram de se aplicar de forma igual a todos os envolvidos no torneio. Essa distinção importa mais do que pode parecer à primeira vista, porque uma regra que se dobra ao telefonema certo já não é realmente uma regra em sentido significativo. É uma sugestão aplicada selectivamente, e a aplicação selectiva é precisamente o tipo de fissura que vai corroendo com o tempo a confiança pública numa instituição desportiva, mesmo que as consequências imediatas pareçam limitar-se a um jogo com um avançado. À medida que se aproxima o apito inicial para EUA e Bélgica em Seattle, com um lugar nos quartos de final do Mundial em jogo, a conversa futebolística e a conversa política tornaram-se quase impossíveis de separar. A Bélgica confirmou que está a ponderar a sua resposta e a rever todas as opções disponíveis no quadro de governação da própria FIFA, uma linguagem que sugere que esta disputa está longe de terminada independentemente do resultado de segunda-feira no marcador. Várias federações europeias estarão também a acompanhar de perto, conscientes de que o precedente criado aqui pode ressurgir da próxima vez que um dos seus jogadores vir um vermelho num jogo decisivo que seja obrigatório ganhar. Aconteça o que acontecer no relvado esta noite, é improvável que a história de fundo desapareça depressa. As análises da Comissão de Ética da FIFA, a queixa da Bélgica e a questão mais ampla da relação de Infantino com a administração Trump devem continuar a gerar cobertura muito para lá do apito final. Para um torneio que a FIFA esperava que fosse recordado, sobretudo pelas assistências recorde e pelo futebol emocionante das fases, a eliminarem 3 países anfitriões, há agora o risco de ser recordado também pelo momento em que uma regra com 56 anos deixou discretamente de se aplicar a todos por igual. O momento de tudo isto dificilmente poderia ser mais sensível para a FIFA, tendo em conta o quanto a organização dependeu da parceria com o governo do EUA para organizar este Mundial alargado a 48 equipas em 3 países. Negociações sobre direitos de organização, coordenação da segurança dos estádios e vistos para adeptos em viagem dependem fortemente da cooperação entre a FIFA e a Força-Tarefa da Casa Branca para o Mundial, que Andrew Giuliani dirige desde muito antes de o torneio começar. Essa força-tarefa foi originalmente criada para facilitar a logística, lidar com preocupações de segurança e coordenar agências federais e cidades anfitriãs. O seu envolvimento direto numa sanção individual sobre um jogador representa uma expansão significativa do seu papel aparente, e os críticos dizem que esbate uma linha que nunca devia ter sido esbatida. Também vale a pena recordar quão invulgar é um presidente americano envolver-se de forma tão direta no funcionamento interno de uma federação desportiva internacional. Administrações anteriores ofereceram ocasionalmente felicitações públicas ou assistiram a jogos como convidadas, mas repórteres que cobrem a FIFA há anos dizem não se lembrar de um caso comparável de um chefe de Estado fazer vários telefonemas pessoais para pressionar por um resultado disciplinar específico envolvendo um atleta. Só essa novidade manteve a história a circular tanto em meios políticos como desportivos, com comentadores de ambos os lados a avaliar se isto representa um uso apropriado da influência presidencial ou uma intromissão preocupante numa organização que insiste, pelo menos no papel, em operar de forma independente de qualquer governo. Alguns comentadores americanos contestaram a ideia de que isto seja pura interferência política, argumentando antes que Trump estava simplesmente a defender em voz alta uma decisão que muitos analistas neutros de futebol já consideravam excessiva. Nesta leitura, os telefonemas foram menos uma exigência de tratamento especial e mais uma versão de alto perfil daquilo que adeptos e comentadores fazem todas as semanas quando se queixam de decisões de arbitragem nas redes sociais, só que com muito mais alcance e muito mais peso institucional. Saber se essa distinção altera de forma significativa o cálculo ético é exatamente o tipo de pergunta que a Comissão de Ética da FIFA provavelmente será obrigada a enfrentar nas próximas semanas, sobretudo se a Bélgica cumprir as ameaças de formalizar a sua queixa.
A própria campanha da Bélgica no Mundial também não esteve isenta de momentos de sorte, o que alguns observadores notaram acrescentar uma camada extra de ironia à sua indignação. Os Diabos Vermelhos precisaram de prolongamento e de um pênalti controverso, já muito dentro do tempo de compensação, para eliminar o Senegal na ronda anterior, depois de recuperarem de uma desvantagem de 2 golos. Esse contexto não impediu os responsáveis belgas de apresentarem a sua objeção como uma questão de princípio e não de interesse próprio, insistindo repetidamente que a queixa visa proteger a integridade do sistema disciplinar para todas as federações e não apenas negar aos anfitriões o seu melhor avançado durante um jogo. Entretanto, a comissão não deu qualquer indicação de que tencione rever ou esclarecer o seu raciocínio para lá da breve declaração emitida no domingo. Esse silêncio deixou muito espaço para analistas jurídicos externos especularem sobre como o artigo 27 poderá voltar a ser invocado antes de o torneio terminar e sobre se outras federações encorajadas por este precedente poderão agora tentar recursos semelhantes através de pressão política de bastidores em vez dos procedimentos disciplinares normais do desporto. Várias associações europeias de futebol estarão já a discutir internamente se devem levantar questões formais junto da FIFA sobre os critérios usados para conceder este tipo de sanção suspensa, procurando clareza antes de os quartos de final e as meias finais produzirem os seus próprios vermelhos controversos. Por agora, o jogo em si continua a ser o ponto de tensão mais imediato. Ver Balogun entrar em campo em Seattle tem um peso diferente daquele que teria uma semana antes, não por algo que ele tenha feito de errado para além da entrada original, mas por tudo o que aconteceu à sua volta nos dias seguintes. Todos os comentadores que transmitirem o jogo deverão referir a polêmica repetidamente, ao longo da emissão. E adeptos neutros fora do ZUA dizem que a história já ofuscou grande parte da narrativa puramente desportiva à entrada para um dos jogos decisivos mais aguardados do torneio. Seja qual for o resultado final, este episódio já remodelou a forma como adeptos casuais e analistas dedicados vão olhar para as sanções no resto deste Mundial. A confiança, uma vez visivelmente abalada numa instituição desportiva, raramente se reconstrói depressa, e a FIFA enfrenta agora o desafio de provar, através das suas próximas decisões, que o artigo 27 não foi simplesmente uma ferramenta conveniente reservada ao país anfitrião politicamente mais bem ligado do torneio.